Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Já vou falar que talvez eu esteja meio fanha, porque eu estou me recuperando de uma gripe. E talvez o vídeo de hoje seja um pouco polêmico. Eu vou falar um pouco sobre a ideia de céu e de inferno. Mas antes de mais nada, eu já vou falando que essa ideia é com base no que eu estudei e no que eu acredito e no que fez sentido pra mim. Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo cosmos e eu sempre quis entender como funciona essa engrenagem universal. Então eu pesquisei, era fissurada, vivia vendo documentários de astronomia, leis universais, enfim. E com isso eu consegui chegar nessa conclusão. Já estou falando isso porque eu vou falar aqui de religiões. E muita gente vai mandar eu ler a Bíblia. Mas já tô avisando que, calma, é a minha opinião, é o que eu acredito. Você assiste, vê se você toma como verdade ou não, vê se você concorda ou não, mas não precisa vir aqui nos comentários me xingar, falar que eu não sei de nada, que eu preciso de Deus e afins. Eu acredito no mesmo Deus que você. Acredito no divino, só não acredito em igrejas. Então no meu último vídeo eu falei um pouco sobre a consciência humana, que já deu pra gente entender mais ou menos ali como ela é complexa e ao mesmo tempo simples de entender. É complexa porque você vivendo, né, dentro da sua consciência já é outros 500. É muito complexo entender a nossa própria consciência. Entender em si a consciência é fácil, mas entender a nossa própria é muito difícil. E por que eu estou citando esse vídeo? Se você não viu esse vídeo, inclusive, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, vê ele e volta aqui. Então, por que eu estou falando desse vídeo, né, citando? Porque eu vou falar um pouco sobre a consciência humana, vou falar um pouco sobre religião e um pouco sobre ciência. Aí eu te digo, eu acho um erro não juntar a religião com a ciência, mas não é qualquer religião, é a religião do espiritismo. Não em si, católica, evangélica, testemunha de Jeová e afim, sei lá quantas religiões tem no mundo aí, várias. Então não vou citar todas aqui, só vou falar um pouco assim do católico, evangélico e espiritismo. 3 religiões que eu vou citar, que acho que a maioria daqui do ocidente acredita, né? Então, como eu falei, eu acho um erro não juntar a ciência com a religião, sabe? Ela ter se separado. Porque em si, a gente não é só matéria, gente. Tipo, essa é a maior ilusão e a física quântica está aí para comprovar essa veracidade das informações. Só que eu nunca acreditei que a gente era só matéria. E eu também nunca acreditei em religiões. Para mim, as religiões faltava algo a mais, sabe? Para me explicar. Elas falavam que eu tinha que acreditar em Deus, falavam que eu tinha que acreditar em não sei o que, demônio, satanás, céu, inferno, e não explicava, sabe, uma razão palpável, uma razão, tipo, que realmente se encaixava. E por isso que eu vou juntar a ciência. Aí você vai falar, nossa, Thaís, como que você vai ligar religião com ciência? Calma, o que eu vou ligar da ciência é só o multidimensional. E da religião é em si a religião, né, o místico, o que a gente não conhece, o que não conseguimos explicar, mas a gente sente. Então a religião católica e evangélica, elas pregam muito esse negócio de céu e de inferno. Elas usam uma abordagem do medo, né? Ou você faz isso, ou você é uma boa menina, ou você faz aquilo, ou você vai pro inferno. E aí vai ficar lá no fogo com Satanás, você vai ser castigado, não sei o quê. Mas nunca explica em si, sabe? Pra mim nunca fez sentido. E aí fala que se for uma boa menina, não sei o que, se comportar, você vai pro céu. Beleza, mas, né, qual que é o objetivo disso, sabe? Qual que é o nosso propósito de vida? Será que a gente tem um propósito de vida? Sabe? Fica um negócio muito disperso, assim. Então por isso que eu me identifiquei mais, assim, com o espiritismo. Porém, mesmo assim, me faltava algo. Porque foi a que eu mais me identifiquei, de fato, apesar de não frequentar nenhuma igreja, porque eu acho que a divindade, né, em si não tá em igreja, tá com nós, tá dentro de nós. Então, eu não preciso ir na igreja pra conversar com Deus, eu não preciso ir na igreja pra ser uma boa pessoa. Enfim, né, isso é caráter e valores. Então, com tudo isso, né, eu me identifiquei ali mais com o espiritismo, porque
eles em si explicam melhor, sabe, esse negócio que nós não somos só seres materiais, nós somos seres espirituais também, que nós estamos aqui encarnados na Terra com o propósito de evoluir. E isso fez pra mim muito sentido, porque realmente a gente tá aqui pra evoluir, e isso é fato. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás, você também não deve ser, eu não sou nem a mesma de 1 ano atrás. Então a gente tá em constante evolução, então você já vê ali uma concordância, sabe, de ideias e de vivência. E o espiritismo que eu digo assim foi, minha mãe é espírita, né, ali do Allan Kardec, Chico Xavier. Então ela sempre tentou me levar para essa religião. Só que, igual eu falei, eu não frequentava em si igrejas nenhuma, porque pra mim esse negócio de ter que ir pra igreja pra entrar em contato com um ser divino nunca fez sentido também, porque se eu tenho Deus em mim, digamos assim, né? Eu tenho essa divindade em mim. Pra me comunicar com o divino, eu não preciso frequentar uma igreja. Ele tá comigo, né? Fez sentido o espiritismo pra mim. Eu concordei com a ideia. Foi uma das religiões, assim, que eu falava que eu era, né? Que eu mais falava que eu acreditava. E acredito ainda, não acho que é errado. Eles concordam 100%. Mas falta uma explicação a mais, né? Porque eles falam, tem que evoluir, reencarna e fica evoluindo e, tipo, passa por isso. Só que evoluir pra onde? Qual que é o objetivo de evoluir, sabe? Faltava, assim, ainda uma resposta. Então, como eu já disse, eu sempre fui apaixonada pelo cosmos, né? Você sente, igual eu falei, a gente tem essa divindade na gente. Porque quando a gente vai, por exemplo, olha uma estrela cadente, olha um céu estrelado, olha a lua, a gente sente essa conexão mística, né, com o todo. Então, com base nisso, eu sempre fui atrás de descobrir a engrenagem e tentando, assim, né, tentar ligar ali qual religião batia com isso. Então, no espiritismo, eles conseguem explicar ali que nós somos um ser espiritual, né, e que nós encarnamos na Terra para evoluir. E com isso eu pensei, tá, então vamos entender melhor agora essa ideia de espiritismo, né? Dessa ideia ali que eles colocam, porque para eles não existe inferno, existe umbral, né? Seria um umbral, onde seria ali o inferno, que é, na verdade, esse umbral seria nossa própria consciência, por isso que eu falei ali da consciência humana. Todo ser humano tem um inferno dentro de você. Todo mundo tem um problema, tem um universo, né, dentro da gente. Um universo, um inferno, um céu. A gente é muito complexo. A consciência humana é muito complexa, igual deu pra perceber assim um pouquinho, né? O nosso inconsciente ali é bem complexo. O superconsciente, então... Enfim, vendo tudo isso, aí eu pensei, deve ter alguma coisa ali, vou tentar ligar. E aí foi que eu entrei no mundo esotérico, que, eu encontrei, acho que assim, a chave de tudo, porque eles realmente faz essa ligação, sabe? Da ciência com a religião, que é essa religião do espiritismo com a ciência da parte multidimensional. Então, com essa ligação, eu consegui entender que a quarta dimensão, quinta dimensão e dimensões elevadas que a nossa ciência agora não consegue explicar, porque está justamente só se baseando na matéria. E nós não somos seres só materiais, e nós somos seres multidimensional. Pois é, galera, a gente é seres multidimensionais. Mas nossa, Thaís, como assim a gente é ser multidimensional? Porque, igual eu falei, nós não somos só matéria, nós somos seres espirituais, nós temos essa divindade dentro da gente, né? E, igual eu falei, vocês sentem isso, dá pra sentir quando a gente olha assim o universo, as estrelas, a gente sente uma conexão mais profunda quando a gente olha o céu azul, né? Essas sensações que a gente... É sensações, não tem explicação. Então, com essas sensações, a gente vê que tem algo a mais nesse universo e que não é só isso. Enfim, e com isso, eu liguei, né, que... O que seria esse umbral? Seria uma outra dimensão. Então, quando a gente morre, a gente simplesmente não acaba. A gente não vai pra Terra e nunca mais se viu, né? Esse tal de inferno que falam, na verdade, é uma camada da sua consciência. Ou seja, não tem Satanás, não tem demônio, não tem nada desses seres que vai ficar te torturando porque você não foi uma boa pessoa.
Não. Na verdade, é você mesmo que vai se autotorturar. Porque a gente sabe o que a gente faz, né? Ninguém é bobo, todo mundo sabe o certo e errado. Talvez o meu certo não seja o mesmo certo que o seu, talvez o seu certo não seja o mesmo certo que o meu, mas todo mundo entende que tirar uma vida é errado, né? Tipo, não tem como. Se você não entende isso, sei lá, procura um psiquiatra. Mas, né, todo mundo sabe que tem uma família ali, que independente do que a pessoa faz, né? Óbvio que se a pessoa for tirar sua vida, né, não vou entrar em assuntos extremistas aqui, de situações extremas. Eu tô falando só o básico ali, de tirar uma vida é errado, né? Todo mundo tem essa concordância, eu acho. Então, com isso, você sabe o que é certo e o que é errado. E você sabe o que você faz, sabe? Você tem uma consciência. Então, com base nisso, agora eu vou ligar a ciência multidimensional, a religião espírita e a consciência humana. O que seria esse inferno? Seria uma camada densa, né? Uma camada ali depois da terceira dimensão, só que não chega a ser a quarta dimensão e nem a quinta. Seria uma camada da quinta oculta, digamos assim. Mas existe, e ali fica os espíritos vagando, perdidos, né? Perdidos, almas perdidas, que seria essas almas que fizeram mal pra alguém, e aí tem a pessoa, sei lá, pessoa que matou outra pessoa, por exemplo. Aí a pessoa que essa pessoa matou fica com ódio muito grande porque tirou a vida dela, não sei o quê, e aí fica esperando essa pessoa morrer, pra quando ela morrer puxar essa pessoa e ficar ali infernizando a vida dela. Então, se você estudar um pouco do espiritismo, você vai entender melhor essa parte de vingança, de raiva, de ódio, né? Sentimentos ali de baixa vibração. Então, ali seria um umbral, que seria uma parte da nossa própria consciência, uma parte densa, né? Que a gente fica ali preso no nosso ódio, em vibrações baixas, sentimentos baixos. E outra, se você fez mal, muito mal para outras pessoas à sua volta, essas próprias pessoas vão cobrar de você, porque infelizmente nem todo mundo sabe perdoar. Então, se você quiser entender, né, melhor esse negócio de umbral, como que funciona, eu recomendo muito um livro que se chama Violetas na Janela, da Vera Lúcia. Lá ela explica bastante, assim, como que funciona esse lado mais espiritual, né? Então, é isso, gente. O inferno é a sua própria consciência, os seus atos. Então, você não precisa ser uma boa pessoa, porque você, senão, vai entrar pro inferno, não sei o quê. Não, você precisa ser uma boa pessoa para simplesmente, sabe, não ter esse peso, esse karma, essa desligação espiritual, desligação com a sua essência, né? Porque em si nossa essência é luz, né? E a luz, igual eu falei, é multidimensional. A luz está em todo o cosmos. Então nós somos feitos dessa luz também, dessas partículas de luz. E com a física quântica, novamente, já foi comprovado isso. Bom, então esse seria o umbral, o inferno, sua consciência ali perdida, como você preferir chamar. E o que seria o céu, né? Aí o céu a gente já entra ali na quinta dimensão, né? Que, eu acho incrível, né? Porque realmente você vê que a quinta dimensão... Porque a quarta dimensão é o tempo, né? Tem um estudo já que, tipo... muito bem feito, perfeito, perfeito. Se você quiser dar uma lida sobre a lei do tempo. É uma lei universal, né? O tempo também é uma lei universal. Então, ali você entende bem como o tempo ali é a quarta dimensão. Fora que o Albert Einstein, né, sempre tentou comprovar ali também que o tempo não era linear. E ele morreu acreditando que o tempo não era linear e ele não estava errado. Gênio incrível, sou muito fã. E, enfim, né, a lei do tempo explica perfeitamente como o tempo é a quarta dimensão. Eu não vou entrar muito nisso, porque senão esse vídeo vai durar muito tempo. E eu só vou falar um pouco do céu e do inferno, né? Então, a quinta dimensão seria esse céu, né, que a gente conhece como céu. E o que seria esse céu? O que seria essa quinta dimensão? Seria uma dimensão sutil, onde não existe mais matéria. Não existe mais matéria, é luz. Né? A gente já está ali na sua forma de luz, praticamente, né? Ali a gente tem formas, né? Porque a gente não desacostuma com esse negócio de corpo. A gente ainda está meio apegado ali à terceira dimensão ainda.
Então tem formas, a gente não é só a luz na essência, mas ali só entra pessoas sutis, né? Almas boas, almas iluminadas, digamos assim, né? Nossos protetores, nossos mentores, nossa família, né? Todo ali amor, sentimentos de alta vibração, né? É o nosso espiritual, é o nosso lado místico, é o nosso lado sutil, é a nossa sutileza, é a nossa compaixão. O céu é o céu, né? Como já dizem, as igrejas nisso não mentem. É tudo de bom, deve ser maravilhoso. Tem colônias, né? Tem todo um mundo sem a parte ruim, né? Daqui da matéria. Então pensa como deve ser lindo. E por que a quinta dimensão, né? Porque, como eu já disse, o tempo é a quarta. Então a quinta seria esse mundo espiritual, essa sutileza. E como é comprovado isso? As pessoas que têm experiência de quase morte, todas falam que não tiveram percepção de tempo. Então, se elas não tiveram percepção de tempo, elas estavam numa dimensão acima do tempo, né? Então, elas falam e elas voltam totalmente diferente, né? Elas voltam com esse lado espiritual, elas mudam radicalmente a sua vida, a sua visão de mundo, né? Você vê assim, e a ciência mesmo já fez vários estudos sobre isso. Eles veem que todas as pessoas que têm esse relato de experiência quase morte têm a mesma experiência, assim, bem similar, de não ter percepção de tempo, de ver a vida diante dos olhos dela, de ter tido contato ali com algum familiar, de sentir muito amor, de sentir muito bem, e todas dão relatos que é verdadeiro, sabe? Já fizeram, acho que, testes, se eu não me engano, pra ver se a pessoa acreditava mesmo no que ela tava falando, e sempre batia. Então, com isso, você vê, né? Só não acredita quem não quer. Já diz um físico que eu conheço, agora eu não vou lembrar do nome, mas ele fala que quando tem... A partir do momento que tem fatos contra os argumentos, já não tem mais como negar, né, essa informação. Uma coisa é você falar que você é só matéria, por exemplo. A ciência fala muito, você é só matéria, né? Agora não mais, com a física quântica não mais, mas antigamente falavam que a gente era só matéria, que a gente era só feito de molécula, e não foi descoberto ainda o que tinha por trás das moléculas, né, que são luz, partícula de luz. Então, com isso, as pessoas muitas vezes fez desacreditar dessa parte espiritual. E essas pessoas que teve essa experiência de quase morte comprovavam outra coisa, sabe? Era várias pessoas com os mesmos relatos. Então, a partir do momento que você tem uma prova contra o seu argumento, aquilo já não é mais tão verdade, né? Enfim, e esse foi o grande balanço, assim, que sempre teve brigas dentro do mundo da ciência, dos físicos, dos matemáticos. E então, com isso, a gente consegue ver que essa quinta dimensão, né, essa dimensão assim mais sutil, ela passa da quarta e é esse mundo justamente espiritual, de vibrações elevadas, de seres elevados, onde você consegue encontrar ali a sua essência. E você também pode saber um pouco mais, né, desse céu, dessa camada sutil, como que funciona, como que seria esse negócio, esse mundo espiritual, né? Com o livro Violetas na Janela, da Vera Lúcia. Ela só não vai citar esse negócio de multidimensão, eu só trouxe aqui mesmo para realmente fazer essa ligação, fazer esse sentido, porque eu acho um erro terem desconectado a nossa ciência com a nossa espiritualidade, porque os dois têm que caminhar junto e ter separado os dois ficou muito incompleto, tanto um quanto o outro. E quando você junta, faz tipo download, né? Faz o download na sua cabeça e tudo se encaixa, tudo vira mágico e tudo vira perfeito, né? Igual tudo no universo. Então é isso, gente. Eu não vou falar mais de outras dimensões aqui, porque, né, senão vai ficar talvez muito complexo. E a ideia principal é só trazer mesmo essa ideia de céu e de inferno, que existem, mas a igreja passou de uma forma muito distorcida. E a questão, né, que, igual eu falei, da quinta dimensão, que você vai evoluindo, tem a sexta dimensão, tem a sétima, tem a oitava, então, tipo, tem muitas dimensões aí ainda, e talvez em um outro vídeo eu traga isso, mas primeiro vamos deixar só aqui,
né? Então realmente me encontrei, por isso que eu falo que é muito importante ligar assim a ciência com a religião, porque quando você liga a ciência, você liga o multidimensional e tudo vai fazendo sentido e se encaixando. Então a gente evolui, mas tem um objetivo dessa evolução, né? Tem uma outra dimensão que a gente passa. Então é isso, gente. Gratidão por ter vindo assistido até aqui. Comenta se você gostou desse vídeo, o que você achou, se você faz sentido pra você. E talvez eu esteja meio, tipo, não tô falando tão bem igual nos outros vídeos, porque eu simplesmente peguei a câmera e hoje fui espontânea. Porque uma amiga minha me deu a dica falando que eu tava sendo muito metódica, né? Porque eu tava... li ali o textinho de texto que eu escrevia e tentava passar. E aí com isso eu não acabava não passando a minha essência. Então, prazer, Thaís. Essa sou eu, meio doidinha assim mesmo. Fala, mas espero que deu pra entender o que eu queria passar nesse vídeo. Gratidão, dá o like para chegar em mais pessoas e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Te vejo na próxima.